Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 12 de julho, celebramos o 15º domingo do tempo comum. O evangelho que nos é proposto, o evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, veio maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, depois que Nosso Senhor nos fala da justiça do reino e da sua proclamação no mundo, o evangelista São Mateus passa a questão do mistério do próprio reino de Deus. E o primeiro problema presente que nos propõe é: por que o reino, a igreja, não é aceito por todos em Israel? E então ele nos apresenta esta reflexão, mostrando como, portanto, a palavra de Deus, que é o que gera o reino no mundo, como ela cai no coração humano. Porque muitos que acolheram o reino depois abandonam. E isso responde à parábola, a sua explicação. Se na parábola o que atrai mais atenção é o drama da palavra, da semente no mundo, na explicação o que importa não é a semente, mas o modo como ela é acolhida. Se nós olharmos, este evangelho nos apresenta tanto a parábola, quanto o Nosso Senhor que faz, vamos dizer assim, também uma homilia em cima dela, ou seja, a explicação dessa mesma parábola, nos dando a chave de interpretação, de forma muito simples e objetiva. Cabe então a cada um de nós observar, primeiro, qual o tipo de terreno que corresponde ao meu coração? Como estou preparado? Qual terreno do coração humano é o meu? Seria eu uma terra boa? Ou muitas vezes uma terra como as anteriores à terra boa que dá fruto, que muitas vezes tem alguma deficiência, né? A semente cai na beira do caminho, o sol, né, seca,
os espinhos a sufocam. E observem bem que interessante. Quando nosso Senhor apresenta a descrição do que se trata esses terrenos difíceis, nos apresenta aquilo que em São Paulo são os 3 inimigos da alma humana. O maligno, que rouba o que foi semeado. O próprio coração humano desvirtuado pelo pecado é aquele que não tem raiz em si mesmo. É a carne, como nos diz São Paulo, ou seja, o homem velho, que não tem profundidade, não tem conversão, não tem transformação de vida. E, por fim, o mundo, os espinhos, as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza. Então, de um modo, nos apresenta o coração humano como esse terreno. Então, para que nós questionemos qual nossa abertura à palavra de Deus, de outro modo, nos apresenta também esses inimigos da alma, como eles agem para sufocar a palavra, para matar a palavra que nos é semeada. Então, cabe a nós essa reflexão. Qual o terreno do meu coração? Se é algum deste inimigo da alma que é a pedra de tropeço, a tentação do maligno, as nossas próprias fraquezas, a mentalidade mundana, a estas eu devo combater, eu devo buscar superar, com a graça, com a oração, com uma conversão cada vez mais constante, e perceber que o semeador continua semeando. Deus não deixa de falar. Deus não deixa de lançar a palavra no mundo de diversas formas. Pelos acontecimentos de nossa vida, pela palavra que é lida e transmitida na igreja, pelos seus legítimos pastores, Deus nos fala. Constantemente, a todo tempo, nos convida à transformação, à conversão, independente do terreno em que seja nosso coração. Então, acolhamos a misericórdia de um Deus que não cansa de semear nos corações humanos e preparemos o terreno de nosso coração pela oração, pela transformação de vida, pela luta contra o pecado e contra o mal, para que a palavra de Deus caia no mais profundo e produza fruto, e um fruto abundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.